contrário, confirmamos a lei. Então o apóstolo Paulo fala que nós não anulamos a lei pela fé. Agora, por que as pessoas dizem assim, Paulo fala que nós não somos salvos pela lei? E é isso mesmo. Nós não somos salvos pela lei. A lei não foi estabelecida para nos salvar. Se a lei nos salvasse, Jesus não precisava morrer na cruz, né? Mas como a lei não nos salva, né? E o papel dela é mostrar, primeiro, o caráter santo de Deus, a pureza de Deus, e mostrar o nosso pecado, quem nos salva é o sangue de Cristo. Então todos nós somos salvos pela graça de Cristo, desde o Éden até os dias de hoje. Somos salvos pela graça de Cristo. A lei ela só serve para nos instruir, né? Mas o que é estar debaixo da lei, debaixo da graça? Estar debaixo da lei, meus queridos irmãos, é quando você guarda a lei para se salvar e rejeita a graça. E aí você está sob condenação, está debaixo de condenação, porque a lei ela não tem poder para te salvar, mas ela vai ser usada para julgar, né? Para julgar o seu caso lá no céu, né? Quando Deus olhar o seu caso lá, ele vai usar como base a lei, né? E aí o famoso aceita-se nome, rejeita-se nome, né? E o apóstolo João, o que o apóstolo João fala sobre os mandamentos, né? Está lá em 1 João 2, verso 4. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, né? Permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Livro de João, no capítulo 15, verso 10. E no primeiro João 2, verso 4, diz assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda, e não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Né? Então, João é direto aqui, meus irmãos. A gente conhece João como o apóstolo do amor, mas ele aqui ele rasga o verbo. Ele fala assim, olha, se você diz, eu conheço Jesus, eu amo Jesus, eu sirvo Jesus, guarda os mandamentos de Jesus? Não, eu guardo os mandamentos, né? E o Santo Sábado? Não, o sábado foi abolido, isso era para os judeus, né? E aí, o que o apóstolo João está falando? Que é mentiroso e nem isso é a verdade. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor, né? Muitos dizem, né, que Jesus é transgressor do sábado porque ele curou, porque ele colheu, ele permitiu que os discípulos colhessem espigas de milho no sábado, né? Então, se coloca Jesus como um transgressor, né, do sábado. Meus queridos irmãos, quando nós estudamos lá no vídeo passado, explicando a questão da lei e da graça, o que eu expliquei para vocês? Que o cordeirinho que era oferecido em sacrifício, ele não podia ter mancha. Aquilo era símbolo de pureza. Tinha que ser puro. Tivesse uma manchinha, por menorzinha que fosse, aquele sacrifício era rejeitado, né? Então, Jesus não podia ter pecado. Se Jesus transgredisse um dos mandamentos, porque ele estava ali como um judeu. Lembre-se que Jesus era judeu, ele nasceu como judeu e seguia todas as normas judaicas, né? Tanto é que ele foi apresentado no templo, como as leis ordenavam. Ele foi, né? Ele recebeu todas as ordenanças ali que o povo judeu cumpriam, né? Tanto que foi circuncidado, né? Então todas as ordenanças ele seguiu. Quando ele curava, por exemplo, um leproso, ele mandava lá no santuário, né, no templo, para que aquele leproso ele seguisse as regras, né? E aí os sacerdotes tinham que olhar o corpo, para ver se realmente ele estava livre da lepra. Aí sim ele estava livre para voltar para casa. Então Jesus cumpriu as ordenanças. Então se ele tivesse transgredido o sábado, o sacrifício dele na cruz seria rejeitado. Né? Então, e o que Jesus diz acerca disso? Está lá no livro de João, no capítulo 8, verso 46. Olha só
o que Jesus fala. Jesus faz uma pergunta lá para o povo que estava justamente acusando ele de transgressor da lei, né? Porque ele curava no sábado e ajudava as pessoas no sábado. Aí ele faz uma pergunta: quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Tá vendo? Quem de vós me convence de pecado? Eles falaram: você é transgressor do sábado. Aí Jesus falou assim: olha, se um boi seu cai lá no buraco, porque é sábado, você não vai tirar? Mais vale um ser humano do que um boi, né? Então, Jesus, ele desafiou os judeus ali a provarem que ele estava transgredindo o sábado. Tá? Qual outro versículo interessante que nós temos aqui? Está em Mateus 12. Mateus 12, no verso 11 e 12. E diz assim: é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então, Jesus estava falando o seguinte, estava mostrando ao povo ali que no sábado é lícito fazer o bem às pessoas. Então, no sábado não é um dia para você ficar parado sem fazer nada. É um dia que você separa para fazer a obra de Deus. Muitas pessoas falam: adventista é preguiçoso, ou o judeu que guarda os mandamentos direitinho é preguiçoso porque não trabalha no sábado, né? Ué, mas a maioria das pessoas não é preguiçosa porque não trabalha no domingo, né? Então é interessante esses pontos de vista, né? Como as pessoas às vezes falam sem pensar. Meus queridos, o sábado é um dia de deleite para a gente estar na casa de Deus, buscando a Deus e para estar ajudando as pessoas necessitadas. Então, se você tem um vizinho lá passando necessidade, vai ajudar. Você tem um idoso lá que precisa de uma comida feita, vai fazer. Você tem uma pessoa ali que não tem condições de arrumar alguma coisa que está quebrada na casa dela, vai lá e arruma, né? Tem uma pessoa que está acamada, precisa lavar uma roupa, varrer uma casa, porque é sábado, você não vai fazer ajudar aquela pessoa? Sim. Agora, na minha casa, eu tenho que fazer essas coisas nos 6 dias. Mas se for para ajudar o meu próximo, eu estou, né, por Deus, autorizado a fazer o bem, né? Quantas vezes a gente, fazendo trabalho missionário na rua, não vai numa padaria e compra um lanche para a pessoa que está com fome? Quantas vezes nós fizemos isso na Sé? Quantas vezes eu, no sábado, não fui comprar um medicamento para um irmão que estava passando dificuldade e precisava urgente do medicamento, né? Quantas vezes a gente não foi fazer visita no local e chegamos lá, vimos a situação precária e tivemos que, né, dobrar nossas manguinhas e arrumar a casa, lavar uma louça, preparar uma comida, né? Muitas vezes as irmãs dão banho na pessoa. Então é lícito fazer o bem no sábado. Até na morte, Cristo guardou o sábado, porque ele morreu na sexta, descansou no sábado como mandamento e ressuscitou depois que passou o pôr do sol do sábado, né? No domingo, que o dia bíblico começa do pôr do sol ao outro. Então, depois que acabou o sábado ali, né? Jesus ressuscitou no domingo, nas primeiras horas do domingo, né? E onde está registrado isso? Lá no livro de Lucas, no capítulo 23, versículos 55 e 56, que diz assim: as mulheres que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia acompanharam José e, contemplando o túmulo, viram como o corpo de Jesus fora colocado naquele local. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes e bálsamos. E no sábado descansaram em obediência ao mandamento, né? E os discípulos guardaram o sábado depois da ascensão de Cristo, né? O que vocês acham? Está lá, né, no livro de Atos, no capítulo 18, verso 4, diz assim: e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, estiveram alguns dias nessa cidade, e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Então nesse lugar não tinha templo, e as pessoas, os judeus, iam à beira do rio para orar.
E no sábado eles foram lá pregar para aquelas mulheres que estavam ali na beira do rio, né? Qual foi o dia que João teve uma visão? Em Apocalipse 1, verso 10, diz o quê? Eu estive em visão no dia do Senhor. No dia do Senhor. Muitas pessoas falam assim, foi no domingo, porque foi o dia que Jesus ressuscitou. Então você vai pesquisar na sua Bíblia quantas vezes é dito a palavra dia do Senhor e a que dia a Bíblia está se referindo. Né? A Bíblia, vou facilitar aqui para vocês, a Bíblia fala 25 vezes, né, esse termo dia do Senhor. E todas essas 25 vezes se refere ao sábado. Se refere ao sábado. Tá? Mas o sábado é só para os judeus? Não, desde o Velho Testamento, Deus já deixou claro que o sábado era para o ser humano. Lá no Éden, Adão e Eva não eram judeus. Né? E depois Deus revela ali para o profeta Isaías o prazer que ele tinha das pessoas que abraçavam a sua aliança. Né? Está em Isaías 56, verso 6. E diz assim: E aos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardam, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e os que abraçam a minha aliança. Veja, né, o que Deus está falando aqui. Nós sabemos que a velha aliança, ela foi formada ali com Deus e o povo hebreu, né, o povo ali do passado, e tinha um símbolo. O símbolo da aliança de Deus ali era a arca, né? E dentro da arca foi colocado os 10 mandamentos, a vara de Arão e uma porção do maná. E João, lá no livro de Apocalipse 11, verso 19, ele contemplando o templo lá no céu, olha o que ele diz lá. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança, né, foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Veja, as pessoas falam, a lei foi abolida. Ué, e por que a arca da aliança está lá no céu? Né? Por que está lá? Porque é um símbolo. Deus, quando chamou Moisés para liderar aquele povo, Deus falou para Moisés assim: Moisés, eu vou te mostrar as coisas aqui, os utensílios, tudo que você tem que fazer, você vai fazer conforme aquilo que eu te mostrar. Então, Jesus, ele foi constituído o nosso sumo sacerdote. Lá no livro de Hebreus você vai ver isso, né? Estude o livro de Hebreus e lá você vai ver que Jesus foi constituído o nosso sumo sacerdote e ele não serviu a Deus no templo humano feito por mãos humanas, mas está servindo a Deus no templo feito pelo próprio Deus. Né? Uma pergunta que às vezes as pessoas falam assim, tá bom, mas aí passou o céu e a terra, nós vamos guardar o sábado no céu? A palavra do Senhor responde. Veja como é importante. Né? Isaías 66, 23 diz o seguinte: E acontecerá que de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Tá vendo? Vou ler novamente para vocês. E acontecerá que de uma lua nova a outra, e de um sábado ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Né? Nos últimos dias, meus irmãos, aqui a palavra de Deus também mostra as características do povo de Deus. Não estou falando de placa de igreja, porque a placa não salva ninguém. O que salva é Cristo, né? E a pessoa se colocar, né, à disposição de Cristo, seguindo as orientações que ele tem dado na sua palavra. E onde é que está esse versículo que mostra as características do povo de Deus? Está lá em Apocalipse 14, verso 12. E diz assim, ó: Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Tá? 9 mandamentos? Não, irmãos. 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que Deus estabeleceu. Tá?
Se o seu líder, meus queridos irmãos, se o seu líder diz assim, olha, não precisa guardar o sábado, isso é coisa lá para os judeus, né? Você tem que pedir para ele o seguinte, tudo bem, eu vou confiar na sua palavra quando você mostrar na Bíblia, desafio você, quando você mostrar na Bíblia, na palavra de Deus, onde está falando que eu não preciso guardar o sábado, né? Onde está dizendo isso? No livro de Hebreus, eu quero ler dois versículos aqui importantes. No capítulo 4, no verso 3 e depois o verso 10, diz assim: porquanto somos nós o que temos crido, que entramos no descanso, conforme Deus declarou, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, muito embora suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Pois em certa passagem ele se referiu ao sétimo dia, nesses termos: no sétimo dia descansou Deus de toda a obra que realizara. E novamente no texto citado há pouco confirma: jamais entrarão no meu descanso. Então, meus queridos irmãos, o que está dizendo aqui? Que aquelas pessoas que não seguirem a orientação de Deus não entrarão no descanso eterno, né? Então, as orientações de Deus, o descanso de Deus na Bíblia está referenciado no sábado, né? Mas aqui Paulo ele coloca de uma forma mais ampla, de uma forma bem mais ampla. Então, se você não entrar no descanso de Deus, no mais simples, que é o sábado, né, você não entrará no descanso eterno, né, que é uma coisa mais ampla. E o que diz ali no verso 10? Pois toda pessoa que entra no repouso de Deus, também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Então, irmãos, Deus nos convida a entrar no seu repouso, né? Tanto no seu repouso sabático, como no seu repouso espiritual, para que nós possamos ser herdeiros e possamos entrar no descanso eterno. Seguindo aqui o nosso estudo, meus queridos irmãos, o que Deus vai dizer para as pessoas que enganam, né, os filhos de Deus, né? Vocês devem sempre confiar em Deus, né, e ter cuidado com os falsos pastores e os falsos profetas, porque eles vêm, né, ali vestido de uma roupagem santa, mas negam a palavra de Deus, quando ensinam as pessoas a tropeçar nos mandamentos, né? Sendo que Tiago fala que aquele tropeçar num só ponto se torna culpado de todos. E o que a palavra do Senhor diz? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Né? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade, irmãos? Iniquidade é pecado. Mas como que essas pessoas expulsavam demônios, faziam maravilha, curavam doentes em nome de Jesus? Que poder era esse que estava agindo nesses líderes? A palavra do Senhor responde. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias Satanás faria tão grandes sinais que, se possível, né, enganaria os próprios escolhidos e faria até fogo descer dos céus. Então, nós vamos ver muitos milagres aí, muitos milagres dentro de igrejas, infelizmente, ditas cristãs, né, na maioria delas. Nós vamos ver milagres incontestáveis. Mas os seus líderes, né, usarão esses milagres para contradizer a palavra de Deus. Então esses milagres não vêm de Deus. Eles vêm do inimigo. Por isso que quando esses líderes reclamarem a Deus: olha, Senhor, nós fizemos um trabalho no seu nome.
Por que o Senhor está nos excluindo? Jesus vai falar, eu não conheço vocês. Vocês não seguiram minhas normas. Vocês não guardaram os meus mandamentos. Né? Vocês praticaram o pecado. Né? Então o que eu devo fazer para mim não ser enganado? Né? A palavra do Senhor diz, está lá em João 5, no verso 39. Examinais as Escrituras, porque cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Né? Então, meus queridos irmãos, nós temos que examinar as Escrituras. Eu não posso confiar cegamente no pastor, no bispo, no padre, seja lá em quem for, no apóstolo, né? No discípulo, seja lá quem for, no ancião, no presbítero. Eu tenho que confiar em Deus e na sua palavra, que é a carta de amor que Deus tem deixado para nós. Tá? É nisso que nós temos que confiar. E como é que eu sei que Deus está me ajudando? Como é que eu sei disso? Está lá no livro de João, no capítulo 16, verso 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, meus irmãos, o Espírito Santo, além de te ensinar, ele vai te orientar sobre as coisas que virão no futuro. As coisas que virão no futuro. E o que mais, né? A palavra de Deus diz também ali em João 8 e 32. Diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí, quem é a verdade? É a Igreja Adventista, é a Igreja Batista, a Assembleia de Deus, Católica, é a Igreja Luterana, são os Mormons. Quem é a verdade? A Bíblia responde. Jesus é a verdade. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, meus queridos irmãos, nós devemos nos abraçar, nos agarrar à videira verdadeira, que é Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz assim que Jesus é a videira e nós somos os ramos, né? E aquele ramo que não der fruto vai ser cortado. Então nós temos que dar fruto. Para nós darmos frutos, nós temos que estar cheios do Espírito Santo na nossa vida. Nós temos que estar buscando a Deus em oração, buscando a Deus no estudo da palavra de Deus, né? No estudo da Bíblia, né? E aí nós estaremos, né, dando os frutos. E qual é o conselho, meus queridos irmãos, que Deus dá para os queridos que estão em igrejas, né, ou em religiões que torcem a palavra de Deus ou que descreem da palavra de Deus, né?